Mateus 26, versículo 39. O tema dessa palavra é: trocando o meu cálice pelo cálice do Senhor. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Bota a mão no coração, diga: Espírito Santo, fale comigo em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada fala de muitos cálices. Eu mesmo já ministrei em uma santa ceia sobre 12 cálices na Bíblia. Mas como a Bíblia é uma fonte inesgotável de revelação, neste final de tarde, início de noite, Deus me deu uma revelação. E eu fiz questão de, não perder aquele rema, e vim ali compartilhando para que a nossa mentalidade, num culto racional de ceia, não fosse roubada, e que a gente não caísse nessa teia de fazer santa ceia somente por um rito religioso. Porque santa ceia é a gente ir ao Calvário, santa ceia é a gente subir ao Gólgota, é a gente olhar para a sua direita, para a sua esquerda, ver aqueles homens malfeitores condenados à morte, um blasfemando, o outro clamando, pedindo clemência, misericórdia e rogando por salvação. Santa Ceia é ver Jesus dizendo: está consumado. É ver ele sendo conduzido, ver o seu manto entre os soldados ali, sendo sorteado. Santa Ceia é ver ele tirado morto da cruz, e por um pedido de um discípulo rico, ele tem o seu corpo tomado e elevado até o sepulcro, onde nós tivemos a oportunidade de entrar. Mas eu não posso perder essa visão de que em toda a Santa Ceia precisamos ser conduzidos por uma palavra, por uma unção, por uma visão daquilo que o Senhor quer que sempre a gente se lembre. E às vezes, para se lembrar sempre, precisamos apertar alguns outros botões. Cálice na Bíblia é muito profundo, e em algumas versões o cálice tem a escrita na tradução como copo como cálice. Eu vou citar alguns versículos para mostrar quando na Bíblia primeiro começa a palavra cálice. Começa na história de José, Gênesis capítulo 40, versículo 21, naquela coisa em que José ainda estava preso, aquela situação com seus irmãos. Gênesis 40, 21, aí está escrito, e fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo, na verdade a palavra é cálice, na mão de Faraó. A gente ainda vai ver em Gênesis 44, quando José coloca ali o cálice, e aliás, pede para colocar o cálice ali em uma das sacas, e ele arma toda aquela situação. E o meu cálice, que é copo, o meu cálice, o cálice de prata, porás na boca do saco do mais novo. E aí você conhece toda a história, e aqui começa as palavras cálice. Poderíamos citar uma série de textos enquanto fazia o meu estudo. Por exemplo, como Davi vai falar no Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. No versículo 5, ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. É o cálice transbordante, é o cálice da prosperidade, é o cálice da virada de mesa, é o cálice da vitória. E eu quero profetizar que hoje você vai trocar o seu cálice com o cálice de Jesus, e tem vitória embutida no cálice de Jesus para a sua vida. Os que creem, digam amém.
Dê um aplauso ao Senhor. Vamos lá. Davi ainda vai dizer em outro salmo, é o Salmo 116, versículo 12: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido? O versículo 13 ele diz: tomarei do cálice do Senhor. Ele fala de cálice de uma forma muito extraordinária, colocando vida. Cálice diz muito a respeito acerca do que a pessoa viveu, do que ela está vivendo, do que ela está atravessando, da sua história. Por isso que em alguns casamentos que eu faço, a gente até quebra alguns cálices, representando algumas coisas que marcaram a história da pessoa. Mas quando a gente vai olhar para o texto, nós vamos ver que há um cálice que é escrito por Isaías capítulo de número 51, versículo 17: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, bebestes a mão do Senhor, me ajude, o cálice do seu furor, ou ira em algumas versões. Bebestes e sorvestes os sedimentos do cálice do atordoamento. Diga misericórdia. Tem muita gente atordoada tomando esse cálice aqui hoje, atordoado com alguma situação, com alguma coisa. Mas hoje é noite de você trocar o cálice com o Senhor. E o Senhor só pode te dar esse cálice porque Ele fez algumas coisas que eu vou citar aqui agora. Primeiro, no cenáculo. Ele está no cenáculo, e eu gostaria de passar um vídeo de 1 minuto e 40 segundos. Shalom, queridos, nós estamos agora no cenáculo. Geograficamente, a tradição aponta para esse lugar. Se é ele ou não o lugar que o Senhor Jesus esteve, pela fé, nós cremos assim. Nós entendemos que esse lugar é um lugar de aliança, por mais que no dia da aliança, Satanás colocou no coração de um dos discípulos a traição. Mas deste lugar de aliança nós declaramos que não haverá traição no nosso meio, pelo contrário, haverá o Espírito da graça, o Espírito da aliança, o Espírito da santidade, da lealdade e da fidelidade. Neste lugar também todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo te encha da palavra, do conhecimento, da sabedoria, da sua própria presença, e que ela possa te levar à plenitude. Foi aqui que o traidor teve a semente plantada no coração, mas foi aqui também que o seu líder disse: o que você tem que fazer, faça depressa. E eu acredito que ele não estava o enviando para depressa ou traí-lo, mas que estava dando uma oportunidade rápida de arrependimento. O que está tentando te trair dos caminhos do Senhor, do chamado, do propósito e da aliança? O que você tem que fazer, que o Espírito Santo te leve o mais rápido possível ao arrependimento e te traga de volta ao propósito. De Sião, de Jerusalém, do cenáculo, eu abençoo a sua vida e profetizo um Shavuot, um Pentecoste sobre a sua casa e sobre a sua descendência, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse lugar, tradicionalmente, é o lugar onde Jesus disse o que eu quero relatar aqui em Mateus 26, versículo de número 27. O texto vai dizer assim, ó: tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Qual é a vontade de Deus? Que todos bebam o cálice. O que é todos? Todos. Todos não é todes. Todos são todos. Quem está entendendo? Então, existe muita coisa que eu preciso discernir, porque não é só pegar o cálice. Eu preciso entender que nesse momento há uma troca. Qual é o conteúdo no seu cálice? O conteúdo no seu cálice pode ser o conteúdo no cálice que Jesus tomou. Vamos ver, versículo de número 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque o cálice não era dele, o cálice era meu, o cálice era seu. Se fosse dele,
Ele não apartaria, porque Ele nunca se apartou, Ele nunca perdeu uma guerra. Passa de mim este cálice, sem que eu beba. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu, cara. Na mão dele está um cálice, na mão de Jesus está um cálice. O que tem dentro desse cálice? A ira de Deus. E é vontade que ele tome do cálice, que o conteúdo dentro é a ira de Deus. Ainda falando sobre o que tem no conteúdo do cálice que Jesus está prestes a tomar, veja o que está em João 1, versículo 11. Ele veio para os seus, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ainda em João 1, ou melhor, em João 7, coloca o versículo 15, versículo 15, João 7, versículo 15, e os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? O que tinha dentro desse cálice? A ira de Deus, mas também tinha muita incredulidade de pessoas. Havia uma incredulidade terrível, mesmo muitos judeus, muitos religiosos, vendo e uma vez vendo, ficando maravilhado de como ele falava, do que ele operava, ainda assim o espírito da incredulidade estava lá, e ele tinha que beber do cálice da incredulidade, vendo pessoas incrédulas cruzando o seu caminho, pessoas vivendo milagre, querendo ver milagre para acreditar. Ele dizia: se vocês não verem um sinal, vocês não vão acreditar. E ele se reta uma vez e diz: nenhum sinal vai ser dado mais, senão o sinal do profeta Jonas. E ele fala da sua morte, sepultamento, mas também da sua ressurreição. O que tinha dentro do cálice? Qual é o conteúdo do cálice que Jesus vai tomar? Que é o meu, que é o seu. João 1, versículo 29, nós vamos ver o que tem. João 1, versículo 29, coloca por gentileza. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então, dentro do cálice que ele vai tomar, que não é dele, tem o quê? O pecado de todo mundo. E aqui eu já abro um parênteses para dizer: para de apontar os outros, porque você também tem os seus. Mas até pelos seus ele colocou no conteúdo desse cálice. Agora, a gente vai ver como é que o Senhor tomou esse cálice. Será que ele pegou assim e pegou o cálice e que negócio gostoso? Será? Vamos ver como é que ele tomou o cálice com esse conteúdo e outros mais que eu poderia citar. Veja o que está escrito em Mateus 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Olha o que está escrito: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se. Olha como ele vai beber o cálice. Sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, ele tomou o cálice sem querer. Ele não queria nesse momento tomar um cálice. Pergunta comigo, por quê? Porque se você for pegar aí mesmo em Mateus 26, versículo 38, coloca o versículo 38, você vai entender o porquê. Ele teve que orar ao Pai para conseguir beber o cálice que não era dele. O cálice era de quem? Diga: meu. O cálice era de quem? Meu. Então lhes disse: a minha alma, é o mesmo texto, é o mesmo relato, só estou voltando antes do que ele disse, ou porque que ele vai dizer: passa de mim esse cálice, meu Pai, sem que eu beba. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, em algumas versões é angustiada até a morte. Então ele toma o cálice, primeiro sem querer, fazendo a vontade do Pai, mas cheio de angústia, e a sua angústia era de morte. Por quê? Porque estava dentro dele a ira de Deus, o castigo de Deus, o juízo de Deus, os pecados do mundo. Ele está ali suando gotas de sangue,
mas ele não abre mão, ele não joga o cálice fora, ele está segurando o cálice e ele vai beber desse cálice cheio de tristeza, cheio de angústia, e ele chama os seus, e dentro do cálice ainda tem abandono. Aquele lugar onde eu estava, onde eu gravei o vídeo, foi o lugar onde ele starta aqui, Mateus 26. Então, dentro do cálice tem discípulo que abandona, dentro do cálice tem tanta tristeza, tem tanta angústia, tem tanta ira, tem tanto pecado, está dentro do cálice. Se fosse você, jogava o cálice longe. Versículo 40, bote o versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes velar comigo, orar comigo, vigiar comigo? 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 41, e indo pela segunda vez, orou de novo: Pai, eu não quero beber esse cálice não é meu, não me permita eu beber, mas faça a sua vontade, porque esse cálice não é meu, mas se a minha missão é beber com o conteúdo que ele tem, eu vou ter que beber, mas eu também não posso beber um cálice com um conteúdo desse, sorrindo, rindo. Ele tomou esse cálice gemendo, suando, sofrendo, angústia. Irmão, tem muita gente aqui que sabe o que é angústia. Aliás, tem gente aqui que entrou angustiada. Angústia rouba o oxigênio do pulmão, e não só do pulmão, parece que ele é menor do que a capacidade que você precisa de oxigênio para se manter tranquilo. A angústia acelera o coração, traz nó na garganta. Ele chega num nível que os seus vasos sudoríparos estouram, explodem, rompem. Então ali não é um fenômeno que só aconteceu com isso. A hematitrose é algo que a medicina hoje explica, e que existe muitos casos. São raros, mas existem muitos. Quando a pessoa entra num estado de espírito de perturbação tão grande consigo mesmo, que o coração acelera e não tem técnica de prender respiração, de soltar a respiração, de fazer de dar pulo, de ainda orar. Imagina ele orar 3 vezes as mesmas palavras que ele ensinou os discípulos a não repetir. Porque ele sabe que quando a pessoa está angustiada, às vezes solta a palavra e ora a mesma coisa e volta para o meu lugar. É o que ele está fazendo. Coloca o versículo seguinte, vamos ler aí até o 46. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não estavam preocupados com nada além dos sonos. Foi orar outra vez, a terceira vez, e disse as mesmas palavras: Senhor, esse cálice não é meu. Fala o seu nome, 1, 2, 3. Esse cálice é seu. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, dos salteadores. Pecadores. Versículo 46, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que? Me trai. Dentro do cálice tinha o que? Traição. Oh, irmão, não tem uma coisa que dói tanto no coração, eu não vou dizer no meu, de qualquer pessoa, senão a traição. A traição mexe com a estrutura do Homem de Ferro, do Superman, da Mulher Maravilha, do Batman não, né? Do Batman, principalmente do Batman. Não tem homem, mulher resiliente que não sofra com a traição. É doloroso demais. Mas ele está com o cálice, além de tudo que eu falei, ainda tem o quê? A traição. Interessante que antes dele dar o cálice dele para os 12, ele diz para os 12 o que, sabendo que Satanás já havia plantado dentro do cenáculo a semente no coração de um para trair, ele diz: olha, o que você tem que fazer, olhando para Judas, faça depressa. Muita gente pensa que Jesus estava dizendo: vai me vender logo, para não perder a hora. E eu não acredito que Jesus daria, Xande, um conselho desse a nenhum discípulo, principalmente um 12. Acho que Jesus estava dizendo o que você tem que fazer. O que ele tinha que fazer? Se arrepender, se converter, pedir perdão, falar para os amigos, confessar
O que ele tinha que fazer era dizer: meu Deus, eu pequei, Senhor. Ele tinha que fazer o que Pedro fez. Só que ele ou entendeu a mensagem errada, porque tem gente que quando o coração está cheio de Satanás, entende a mensagem errada. A mensagem é de Deus, mas a serpente dentro do coração muda o entendimento da verdade. Quem está entendendo? Então, é o que tem dentro do cálice. E como foi o estado que o Senhor tomou? Ele tomou tremendo, ele tomou de acordo com a vontade do Pai, não foi a dele. Pai, seja feita a sua vontade, não é eu não, é o Senhor. Então, se é o Senhor, eu vou tomar, mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo angustiado, mesmo com esse sentimento de traição, com tudo isso. Se é o propósito é esse, eu vou tomar. Agora veja Isaías 53, versículo 4. Ele vai tomar o cálice para poder esvaziar o cálice que não era dele. De quem era o cálice? Bate no peito. De quem era o cálice? Ele vai esvaziar todinho o cálice, para tirar tudo que tinha em você, tudo que tinha em mim, para transferir no cálice que não era dele. O cálice era seu, o cálice era meu, o cálice era nosso, para beber sem querer, mas pela vontade do Pai. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que é que tinha dentro do cálice? Enfermidades. E essas aqui eu não estou falando só do corpo não. Uma das piores é a da alma. É gente de rancor, de raiva, de ódio. É gente que não perdoa. É gente que, sabe, projeta, maquina o mal. É gente astuta. É gente que, sabe, gosta de armar ciladas. Tá lá, enfermidades, as nossas dores, sabe? Talvez você está aqui enfrentando alguma situação na sua vida que está te trazendo muita dor. Está dentro do cálice. Ele tomou sobre si, por quê? Porque o Pai o ordenou e ele era discípulo. As nossas dores levou sobre si. Complete. E nós o reputávamos por aflito. Coitado de Jesus, ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido, mas veja o que está escrito no versículo 5. Mas ele foi ferido. Dentro do cálice tem o que mais? Feridas. Eu preciso entender quando a gente cita, ele levou sobre si. Eu preciso arrancar de mim, colocar nesse cálice. E é o que vai acontecer aqui hoje. Tudo que está em você, que seja ferida, tristeza, angústia, mágoa, enfermidade, coisa ruim, vai entrar nesse cálice e você vai trocar ele com o cálice de Jesus. Diga amém. E dê um aplauso ao Senhor, para que a gente possa prosseguir nessa palavra profética. Foi moído, tem transgressões dentro do cálice. Nesse cálice ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O que é que tinha dentro do cálice? Iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Repetição de padrão. A pessoa sempre peca no mesmo pecado. Arrepende hoje, peca amanhã. Arrepende amanhã, peca depois de amanhã. Aí o pecado vira iniquidade. É a prática comum do pecado sem que haja mais arrependimento. Tem nada a ver iniquidade. Coloca o texto. Transgressões. E aí, o que é que tem dentro do cálice também? O castigo. Por que houve? A gente precisa fazer essa troca do cálice, porque tem tanta gente, deixa o texto, que fica morto em castigos, ou às vezes se autopunindo, se autocastigando, quando na verdade o Senhor não foi sorrindo, foi gemendo, já bebeu o cálice do castigo. E esse cálice trocando conosco hoje, com entendimento, tomando o dele, nos traz a paz. Estava sobre ele o castigo, por suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6 e último. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, dentro do cálice, o que? A iniquidade de todos nós. É por isso que na cruz, pode tirar, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparastes? Porque ele estava tomando um cálice que não era dele, e o Pai, que é santo dos santos, não tem como habitar numa geografia onde o pecado impera. Mais do que isso,
onde se tem iniquidade, onde se tem enfermidade, onde se tem tanta coisa errada, onde se tem traição, onde se tem um inferno dentro de um cálice. E ele fica questionando: pai, não me abandona não. Mas não tinha como, não era por causa do filho, era pelo cálice que o filho estava bebendo. O que o cálice é para nós hoje, falando de Jesus? O que é para nós hoje o cálice da ceia? A palavra vai dizer em João, ou melhor, em Coríntios capítulo 11, versículo 23, acerca da ceia, de como nós deveríamos fazer. E não tem coisa melhor do que tomar Santa Ceia nessa atmosfera aqui, ó, cada um fazendo a sua reflexão. Primeira coisa que nós vamos ver é porque ele tomou esse cálice, e do jeito que ele tomou, a gente viu o que o cálice provocou nele. Antes de beber do cálice, ele apenas estava no Getsemane. Depois de beber do cálice, ele vai parar no Gólgota. Continuando a beber do cálice, ele é cravado os seus braços, seus pés, coroa de espinho, e a sua vida é tomada por causa desse cálice que ele bebeu. Tudo isso para que ele pudesse nos dar um outro cálice. Quando a gente olha para João capítulo 18, versículo 11, nós vamos ver que foi o próprio Deus que preparou que ele tomasse esse cálice, na verdade, no meu lugar e no seu lugar. Veja, mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu do cálice que o Pai me deu. De quem era o cálice? Diga: meu. Aí o pai fez o que? Olha, eu vou tirar deles, e porque eu os amei de tal maneira, eu estou te enviando para poder arrancar deles o castigo. Eu vou levar logo para a parte escatológica, o castigo eterno. Eu vou dar esse cálice para você tomar, para que o preço seja pago, e cada um tenha a sua liberdade de vida, e vida eterna, e vida com abundância. Você pode dizer graças a Deus? Você pode glorificar o nome de Jesus? Oh glória, oh glória. Hoje você vai tomar do outro cálice de Jesus. É interessante que tem aqui até 2 cálices. Então vamos lá. Ele bebeu tudo, ó. Um está vazio. E porque ele esvaziou esse cálice, hoje ele deixou um outro preparado. Aí ele diz, lá no cenáculo: eu quero que vocês bebam todos desse cálice. Façam isso em memória de mim, porque este cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, é o novo tempo que eu tenho preparado para vocês. É o sangue da vida, é o sangue da esperança, é o sangue do novo tempo, é o sangue da promessa, é o sangue da vida eterna, é o sangue da cura, da libertação, da transformação. É o meu sangue. E ele diz: bebei dele todos. Sabe como é que o apóstolo Paulo chama o cálice que nós vamos tomar hoje aqui? Diga como. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Olha que coisa linda. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porventura, de bênção. E escute, porque eu não estou enganado, é esse cálice aqui que você vai tomar hoje. Por isso que eu quero que você troque o cálice dos seus traumas, das suas feridas, das suas frustrações, das suas angústias, das suas tristezas, das suas mazelas, com o cálice de Jesus. E o cálice que Jesus tomou era o meu, mas o cálice que Ele está nos dando é o dele. E o cálice dele se chama cálice de bênção. Reaja, meu irmão. A prova, coloca o texto lá, cálice de bênção, que abençoamos na mão, é a
comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos, ele está falando da ceia, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então diga assim: hoje eu troco o cálice da maldição pelo cálice da bênção, o cálice da enfermidade pelo cálice da cura. Você vai completando: o cálice da escravidão, o cálice daquilo que não presta, o cálice do fracasso pelo cálice da vitória, o cálice da humilhação, o cálice da honra, da exaltação. Eu quero te dizer que você vai sair daqui bebendo o cálice da bênção, e essa palavra bênção abrange tudo que necessita a sua alma, que projeta o teu coração. Por favor, diga amém e diga graças a Deus por essa palavra. Aplauda mais forte o Cordeiro de Deus. Esse cálice, Mateus 26, 28, não precisa projetar, mas é o cálice da recordação de quando ele estava no cenáculo. Ele disse: é o meu sangue. Diga: eu preciso recordar desse sangue. Em 1 Coríntios 11, 24, projete por gentileza, 11, 24, no texto da ceia, nós vamos ver que esse cálice precisa ser tomado com gratidão. Esse cálice precisa ser tomado com louvor. Esse cálice precisa ser tomado em meio à adoração. O texto diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo partido por vós, fazer isso em memória de mim. Mas tem que ser um cálice que precisa ser tomado, recebido, trocado com graça, com gratidão, com alegria, com regozijo na alma. Não é um ato religioso. Quando Paulo diz assim: olha, quem bebe indignamente, bebe e come e bebe para a sua própria condenação, ele não está falando do marido que está em casa brigado com a esposa, discutiu com o marido, com o filho, não! Ele está falando dos que não têm discernimento do corpo, os que não têm discernimento do cálice, da troca, do motivo, da importância, do fazer. Porque quem saiu de casa, quem discutiu com o marido, com a esposa, sai debaixo de um manto de perdão, se lança diante da presença, diz: Deus, aí tem gente que se aproveita, por isso que eu até cortei a live hoje, e diz: porque eu pequei, não vou para o culto da Santa Ceia, mas assiste em casa. Então a ideia de Jesus não é que falte o culto, a ideia de Jesus é que seja confrontado a melhorar no culto. Não é que deixe de tomar a ceia, é que se arrependa para tomar a ceia do Senhor. Se não tomar, o cálice que fica na sua mão não é o de Jesus, é o cálice do castigo, da ira, é o cálice do pecado, da iniquidade, é o cálice da angústia, do medo, é o cálice da prisão, da escravidão, é o cálice da revolta. E não é esse cálice que Ele quer que fique na sua mão, Ele quer que você troque pelo cálice da bênção. 1 Coríntios 11, 26, e aqui a gente já entra para terminar. Esse cálice representa para nós hoje um indicativo, um sinal da volta de Jesus. Porque todas as vezes que vocês comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu tenho uma coisa para te dizer: Jesus está voltando. Fala para 3 pessoas: Jesus está voltando. Ai, camanto, camandai, todas as vezes que a gente come desse pão e bebe desse cálice, sem palavras estamos dizendo: Jesus está voltando. Você pode levantar as suas 2 mãos e declarar isso: Jesus está voltando. Os sinais apontam que Jesus está voltando. A igreja está sendo despertada porque Jesus está voltando. Por que você está nesse culto? Porque você entende que Jesus está voltando. Porque você vai tomar a sua ceia? Porque Jesus está voltando.
voltando. Reaja, igreja do avivamento. Se Jesus está voltando, não dá mais para ficar andando com a cara para cima. Se Jesus não está andando, não dá mais para você dar o cálice dele e ficar segurando o seu cálice. Se Jesus está voltando, não dá mais para você ficar carregando o seu cálice. Antes dele voltar eu vou e troco com dele. Não! Se ele está voltando, não dá mais para perder tempo. E aí tem algumas coisas básicas que você tem que fazer. A primeira dela é: você não pode viver uma vida sem perdão. Não dá para trocar o cálice com Jesus sem perdão. Fala isso para alguém. Não dá para trocar o cálice com Jesus sem perdão. Mateus 6,12, ele diz: se vocês não perdoardes os vossos irmãos em suas ofensas, vosso Pai Celestial também não vai perdoar vocês. Por que você tem que perdoar? Por que você tem que pedir perdão? É interessante, porque diz assim: eu sou salvo de graça. Mas espera aí, se eu sou salvo de graça, por que então que eu tenho que perdoar alguém para ser salvo? A coisa já dá uma estreitada aí. Vocês, Efésios capítulo 2, né? A salvação é de graça, dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é de graça, peguei, tomei posse. Mas se eu não perdoar alguém que eu tenho que perdoar, eu perco a graça da salvação. Então não é tão de graça assim. Quem está entendendo? É condicional. Eu já parei para falar para Deus: Senhor, como pode? A salvação é pela graça. E aí, se não perdoar uma pessoa, a pessoa perde a graça da salvação, porque o Senhor não vai perdoar. Se o Senhor não vai perdoar, não vai entrar no céu. Deus falou no meu coração: eu propus isso por amar vocês demais. O que isso tem a ver, Senhor? Porque se vocês não praticarem esse princípio, Satanás vai prevalecer sobre vocês, vocês serão roubados. Paulo vai dizer em uma das duas cartas, ele vai dizer assim: ó, se vocês não perdoarem os irmãos uns aos outros, Satanás leva vantagem sobre vocês. E aí eu entendo por que eu tenho que perdoar, por que você tem que perdoar. Porque senão Satanás, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, ele entra em vantagem contra você. E aí por isso tem muita causa que você não ganha, por isso tem muita guerra que você perde. Por quê? Porque tem todas as armaduras de Deus para vencer, mas o coração está trancado sem perdoar alguém, sem liberar o perdão para alguém. E aí o texto diz de Paulo que Satanás leva vantagem sobre o crente, por mais ungido que ele seja. Então diga assim: para eu trocar o meu cálice com o do Senhor, fala forte, eu tenho que perdoar ou liberar perdão. Quer um motivo forte? Se você não perdoar, o poder da oração na sua vida é reduzido. Último versículo e eu desligo. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Olha o que está escrito: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las eis. Diga assim: tudo que eu orar, deixa lá, gente, pelo amor de Deus aí, tudo que eu orar, tudo que eu pedir, diga assim: crendo, eu vou receber. Agora, deixa o texto aí. Por que tem coisas que você ora e você não recebe? Porque você está com o seu cálice na mão, pensando que está trocando com o de Jesus, mas o de Jesus tem perdão, e o seu não tem. E aí você vê gente recebendo e vê outros que não estão recebendo. Por quê? Você está dizendo essa palavra aqui, não fique preso em versículo isolado, gente. Olha o versículo 25 agora, entenda o texto. Ele diz: e quando estiver orando, veja que o versículo anterior está dizendo que na mesma oração, o que eu pedi vai acontecer. Mas ele está falando, no meio dessa oração, do que você está pedindo que vai acontecer, você lembrar que precisa perdoar. Se tens alguma coisa contra alguém, faz isso logo, para que o Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E aí, o que você está pedindo passe a acontecer. Amém, irmão? Diga comigo assim: maturidade
como igreja nós estamos entrando no nível de maturidade. Todo mundo impactado, né? Mas isso é igreja, irmão. Isso é o evangelho que eu acabei de pregar, irmão. Quem quiser ir para o inferno, fica com o coração preso e não perdoa. Ah, mas eu louvo, eu danço, eu canto. Não. Levante a sua mão direita e diga assim: Deus, hoje eu consagro a Ti o meu cálice. Eu lanço na cruz do Calvário toda angústia, tristeza, enfermidade, iniquidade, erro, pecado, falta de perdão, tudo que não te louva, nesse cálice eu lanço no Calvário, para poder tomar hoje o cálice da bênção, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele, porque Ele é poderoso. No cenáculo, o Senhor Jesus tomou o pão. Levante o pão. E Ele deu graças. E Ele partiu o pão. Esse é o meu corpo, partido por vós. Comei dele todos. Pai, eu consagro este pão. Que o Senhor traga um renovo, uma restauração, uma reconstrução sobre todos que comerem desse pão, em nome de Jesus. O Senhor também tomou o cálice. Levante o cálice. E Ele disse: esse cálice não vai ser mais o cálice da angústia, da tristeza, da falta de perdão, da ira, da iniquidade, do castigo. Não, vai ser o cálice da bênção, o cálice da vitória, o cálice da aliança no Novo Testamento, no meu sangue. Pai, eu consagro todos os cálices que aqui estão. Que o Senhor visite com seu Espírito cada um na galeria e na nave do templo. E o cálice que precisa ser entregue ao Senhor, seja entregue ao Senhor hoje. E que o Senhor, meu Pai, tome em suas mãos verdadeiramente, leve sobre si. Porque o castigo já foi, ó meu Deus, levado pelo Senhor. Traz a paz. E que o cálice da bênção, quando cada um pegar, receba, ao tocar no cálice, já sintam a bênção do Senhor. Eu consagro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glorifique, enalteça, exalte o nome do Senhor. Eu vejo uma nuvem de graça pairando sobre nós. Onde há a graça de Deus, há abundância de perdão, há abundância de cura, de libertação, de transformação. Então enalteça o nome do Senhor. Eu me lembro do Senhor Jesus, diante de uma mulher, Ele disse: qual de vocês aqui dentro do vale da bênção, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Sabe o que aconteceu? Todo mundo deu as costas, foi para casa e largaram as pedras. Porque todo mundo tinha uma causa para se consertar. Então se apresente diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu quero me consertar. Se conserte em nome de Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele disse: comei dele todos. Paulo vai dizer: quando vocês forem se ajuntar para comer, esperai uns pelos outros. Que esse corpo seja o corpo de Cristo na sua vida. Você é o corpo de Cristo, mas como corpo de Cristo precisa se santificar em Cristo Jesus. Comamos desse pão, o pão da vida, em nome de Yeshua. Foi na mesma noite da troca do cálice que Judas saiu para trair. Mas foi na mesma noite da troca do cálice que o Senhor saiu para nos entregar a bênção. Então você tem duas oportunidades ao sair daqui: ou você sai para trair tudo que você ouviu e recebeu do Senhor, ou você sai na nuvem de bênção, dizendo: nunca mais eu me aparto o pé da aliança, da presença, e tomo de volta o meu cálice. Eu quero ficar com o cálice do Senhor. Bebamos todos desse cálice, em nome de Jesus Cristo. Ele venceu!
Fala para 3 pessoas: semana de bênção para você. Semana de bênção para você. Semana de bênção para você, Jaquim. Semana de bênção para você. Semana de bênção para o Senhor, meu sogro. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para o Senhor Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que está afastado, entendeu o mover de Deus, quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Tem uma pessoa. Vamos aplaudir o Senhor. Eu sei que tem mais pessoas. Venha, minha irmã. Esse abraço é de Deus. É de Deus, filha. Mais alguém? O Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem depressa, vamos aplaudir o Senhor. Venha, minha irmã. Venha. Venha para o lado de cá. Olha que coisa profética. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Está vindo também? Vamos aplaudir o Senhor. Que bênção. Estenda as mãos para cá. Vou pedir o pastor Wanderlei para fazer essa oração. Vem cá, pastor Wanderlei. Altíssimo, maravilhoso, Criador de todas as coisas. Meu Pai, a Tua palavra diz que um coração quebrantado, aí entra a aliança. Um coração sincero diante do Senhor. Essas pessoas, ó Deus, Te confessaram como Senhor e Salvador da vida delas. Que elas saiam daqui, ó Deus, com o selo da aliança. Que o coração delas, Senhor, haja paz, o shalom do Senhor. Que eles sejam canais de bênção nas suas residências, Senhor. Nas suas gerações, ó Deus. Que o Teu Espírito, ó Deus, não se afaste da vida delas. E que a boca delas, Senhor, seja selado. O coração, a alma e o Espírito. Que a Tua proteção, que está acima de todas as coisas. Um renovo. A esperança que é Cristo Jesus. Tome por completo a vida delas, Senhor. A alma, o espírito e o corpo. Para a glória do Teu nome. Escreve o nome delas, Senhor, no livro da vida. Escreve, sela, meu Senhor. E que de um mal perdeu. E a glória entrou. E a bênção chegou com a Tua presença. Em nome de Jesus. Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Você diz: receba! Beijo no coração, igreja do avivamento. Valeu, Xande!